O Memphis são duas apurações em simultâneo, uma já confirmada, ou pelo menos muito bem apurada, a outra é um processo um pouco mais longo e mais árduo de apuração. Eu vou trazer as duas, a primeira delas é a confirmada já, que eu tenho segurança em colocá-la no ar e difundi-la para discutirmos, e até o Hernan lá de Floripa tentar algo novo também. O Memphis, o Corinthians definiu como regresso, volta dele à disposição, no caso então agora para Fernando Diniz, com quem ele não jogou ainda, jogou somente com o Dorival Júnior, para o jogo contra o Peñarol na próxima semana. Ou seja, o Memphis não joga hoje naturalmente, o Memphis não joga contra o Vasco no fim de semana, mas fica à disposição então para o jogo contra o Peñarol Libertadores. Não custa lembrar que o Memphis tem uma lesão, reta final, né, de recuperação da lesão na parte externa da coxa direita, ficou um tempo parado, perdeu os jogos da seleção dos Países Baixos, enfim, da Holanda, como vocês bem entenderem. O último jogo dele foi contra o Flamengo, no fim de março, 1-1 contra o Flamengo, ou com o Flamengo, mas é isso, a previsão, o cronograma de departamento médico mais Memphis Depay é que ele esteja 100% à disposição do Diniz para o jogo contra o Peñarol. Enfim, não joga hoje ou amanhã, já não me recordo. O Corinthians joga hoje, né, Hernan? Perdão, é hoje. O Corinthians é hoje. Hoje. É que amanhã é amanhã já pro Bruno, hoje mas... Tô... Por isso. Não, você não é tá amanhã errado. pra mim. Não, é sério. Verdade, pior que né? confunde, os jogos pra mim aqui começam 1h30 da manhã, então Não. desculpa essa confusão. Então, o Memphis não joga contra... Enfim, jogo em Floripa hoje contra o Barra, não joga contra o Vasco, fica à disposição contra o Peñarol e deve jogar. A outra informação que requer mais apuração, aliás, é uma apuração que decorre já há muito tempo, depois também divido a bola com o Hernan e com o Felipe, é que nesse momento há um pessimismo grande em relação à manutenção, no caso, a renovação de contrato do Depay. As conversas sobre renovação já começaram, isso eu posso falar tranquilamente, já há um processo inicial de conversa para o Depay tentar renovar com o Corinthians, ou pelo menos o Corinthians tentar renovar com o Depay, mas num primeiro momento, não vou cravar aqui que não vai ter renovação, não sou aqui inconsequente, porque a apuração ainda requer muita coisa, é um processo inicial, mas num primeiro momento há um pessimismo do lado do Corinthians por conta das várias divergências e diferenças que existem entre essa renovação de contrato ou não do Depay. O Bright White, eu fiz o Grenal e o Bright White entrou no jogo, né? Ele tem entrado em algumas partidas, né? Hoje ele é reserva do Carlos Vinícius, né? Que é o artilheiro aí do Brasileiro, um dos artilheiros do Brasileiro. Assim, o que eu ouvi no bastidor do Grêmio sobre permanência ou não, continuidade do Bright White, é a questão salarial. É um salário que hoje, dentro da realidade do futebol brasileiro, já é alto, e ainda mais se você pensar que é um jogador que está no teu banco de reservas. Então, assim, eu fico na dúvida se o Corinthians, que a gente sabe que está totalmente endividado, é uma dívida grande, e o Corinthians preza pela questão financeira, como o Marcelo Paz fala muito abertamente sobre responsabilidade financeira, tanto que o Arthur Cabral não veio, sem fazer loucuras, aquela coisa toda, se topariam pagar um salário hoje que recebe o Bright White no Grêmio, até um pouquinho menos, que ainda assim seria fora da realidade. Então, se o Bruno está trazendo aqui um pessimismo sobre a questão da renovação com o Memphis, não faria sentido você pagar para um jogador que hoje é reserva do Grêmio um valor alto para você se endividar ainda mais. Me parece ser um movimento que não vai acontecer. E até a questão do Memphis, quando a gente fala de dificuldade, é porque o Corinthians tem uma dívida de 40 milhões com ele, né? Tá em aberto, valores que ele tem a receber. O Memphis, ele topa renovar com o Corinthians, até me falaram da questão de disputar a Libertadores até o final com o Timão, mas tem esse valor em aberto, né? Que são 40 milhões. Então pesa muito contra o Corinthians numa renovação, nessas conversas, né? Não, é mescladão, é bem mescladão, é bem mexido, né? Vai aproveitar o adversário, né, que é o Barra, é um adversário que chegou no Catarinense e tal, é figura aqui, é protagonista, mas ainda muito distante em relação ao que é o Corinthians. Óbvio, o Diniz vai aproveitar e ver algumas situações, porque assim, é tanto jogo paulada, né? Libertadores, não dá para dar sopa pro azar. É brasileiro que o Corinthians já está olhando para a parte de baixo da tabela, tem o pior ataque do campeonato. Então não dá para você fazer testes. Então a Copa do Brasil mesmo, sendo um campeonato traiçoeiro, como a gente costuma brincar,
tem os 2 jogos, né? Tem a Neoquímica Arena na semana que vem, na rodada seguinte, né? Na volta, que vai ser em maio, e tem esse jogo hoje. Então, diante dessa maratona, diante dessa necessidade até para o novo treinador conseguir olhar para o elenco de maneira eficaz dentro de campo, no jogo, na bola rolando, hoje ele vai fazer uma grande mexida. Mas mesmo assim, a galera que veio aqui, assim, hotel lotado, muita festa para recepcionar o Corinthians, jogadores dando autógrafos, tirando foto. Então, aquela coisa da cidade também estar envolvida. Chegada do Corinthians a Florianópolis, tem muito corintiano aqui. Então, assim, é um jogo que gera uma expectativa aqui. Quando eu cheguei, peguei um táxi e tal, o taxista já falou, ó, esse time aí é bom, mas o Corinthians vai atropelar e tal, enfim, aquela coisa toda. E papo de torcedor mesmo. Não acredito num jogo tão fácil assim. Até por isso o Diniz vai observar e colocar um Corinthians ali bem mexido. O eixo centralizado do ataque do Corinthians. Até porque, o Bruno Vicari... Você tem nome, Felipe? Não, eu vou dar uma garimpada aqui, hein? Eu pensei em um aqui que eu vou só checar quantos jogos ele tem. Fala. Só complementando a informação do Bruno Andrade... Eu pensei em um, mas é só pensamento, eu prefiro não falar para não criar falsas esperanças. Eu imagino, eu sei quem é. Mas assim, só complementando a info do Bruno, o Corinthians identificou que o Pedro Raul e o Guinegão não estão conseguindo corresponder como reservas do Yuri Alberto. Isso já foi uma questão que o Dorival Júnior, ainda quando estava no comando do Timão, ele sempre alegava, precisa de um camisa 9 reserva. E até o Hernando trouxe a informação que ele era um desejo muito grande e o pedido do Dorival não foi atendido. Então, negociou com o Arthur Cabral, que era um atacante que estava embaixo no Botafogo, agora está vivendo um grande momento novamente, mas o Pedro Raul e o Guinegão não estão correspondendo como bons reservas, né? Substitutos para o Yuri Alberto. Então o Corinthians está no mercado aí, vai tentar contratar em junho. Fala o seu nome. Porque eu fiquei curioso, quem que você pensou aí na sua caixinha? Mas só deixando claro que não é informação nenhuma, tá, pessoal? Tá. Só fiquei pensando em alguém assim... Palpite. Não, nem palpite. Um nome que eu pensei que é um centroavante, que é bom, que não tá vivendo uma boa fase, por isso não tem jogado em seu clube e não tem esses 12 jogos. Mastriani. Não sei, cara, mas o Mastriani é um nível ainda... opinião, tá? Não é informação, mas... Vai usar a carta? Não chega a ser uma opinião longa aqui, mas acho que é um atacante que não chega pra substituir o Yuri Alberto, ser um bom substituto, assim, pelo nível que ele vem apresentando. Mas esse nível não vai ter. Vai ter, que não jogou no Brasileiro, Bruno? Eu tenho um nome, mas é um nome baseado mais no palpite do que na informação, apesar de ter informação ligeira por trás. Então eu prefiro não falar para não alertar a concorrência. Eu prefiro me debruçar mais em relação a esse nome para quem sabe descobrir. Não vou dizer. Por que não tenta overhead? Ele fez dois aqui que estão enrolados hoje. Hein? Não, eu tenho um negócio do caralho aqui pra mostrar, uma apuração aqui, mas não vou mostrar. A torcida do Cruzeiro tá querendo mandar o Chico da Costa. Chico da Costa é bom jogador. Não, assim, não. Vamos lá. Uns 3 ou 4 mandaram aqui, Chico da Costa. Vocês querem falar sobre essa questão do substituto? É só pensar, gente, Qual era o centroavante que o Corinthians negociou e não deu certo na janela? Arthur Cabral. Arthur Cabral. Então pega o nível do jogador e é mais ou menos esse. Um jogador que pode estar em baixa no clube, tem um protagonismo e tá aí. Então, aí a gente precisa pensar, precisa filtrar, né, jogador com esse perfil e que não tem jogado. O Chico da Costa é esse perfil? Não é. O Chico da Costa acabou de chegar no Cruzeiro. Foi comprado Quantos jogos por 6 fez milhões. o Pedro no Flamengo? Só uma dúvida? Não, não, né? Calma aí. Brincadeira, calma, brincadeira, calma. Quantos jogos fez o Haaland no City? O Vitor Roque, quantos jogos? O contrato do Cristiano Ronaldo tá acabando. O Caleri fez 11. O Caleri fez 11 no Brasileirão, mais fala do um... Caleri aqui. Renovação, Já renovou o contrato, Caleri? Não. Aí, ó, olha aí. Ô, gente, vamos falar sério agora, vamos falar sério. Jogar no Corinthians, falar fonte é sério. Não, vou falar um negócio aqui, pilha. Se o Caleri jogar no Corinthians, eu encerro minha carreira de jornalista. Nossa. É pilha ou plirra que você falou? Não, tô falando pilha. Ah, pilha, tá. Você encerra a carreira? Se o Caleri for contratado agora pelo Corinthians, com 11 jogos, eu encerro minha carreira de jornalista. Agora. Lógico, agora. Mas se for no futuro? No futuro. Ele falou agora. No futuro, ele já deixou bem claro que... Que o quê? Que não joga em outro clube. Cara, mas que declaração. Não, se ele for contratado agora, eu encerro minha carreira de jornalista. Tem um nome que falaram aqui no chat que até faz sentido, mas tem contrato com o Cerro Porteño, né, que é o Verratti.
É então, um jogador muita que gente Diniz. falou, Mas o Verratti com o Diniz não morreu de fome lá no Verdade. Vasco, cara. Mas se ele quer um... Eu tô pensando num cenário assim, se ele quer um centroavante Cano. com camisa... Eu duvido. Perguntaram Cano. Tá sofrendo de contusão, né? Cano e Diniz cara, aí- é arroz e feijão. Aí velho. é legal, É hein? arroz com feijão. Será que é? Será que achamos? Vamos mudar de assunto? Olha aí, Bruno. Esfregou a mão, ó. Ó o Bruno tá esfregando as mãos, ó. Quando ele dá, É o essa, gênio quando da ele dá essa risadinha, só falta ele coçar o bigode. Dá uma risadinha e coçar o bigode. Não, falta o bigode. Falta o bigode agora. Falta o Aí, ó, bigode, lá, ó. ó lá. Então, beleza, ó. Tá vendo? como Sorrisinho o chat Bruno ajuda? Andrade. Deixa eu falar uma outra informação de Corinthians aqui. Vamos aí, o Bruno Andrade completo e depois a gente fala Boa. do Grêmio. Pediram Carlos Vinícius, excelente, né? Mas também não acho que o Corinthians vai tirar o Carlos Vinícius Ah, do ele tá Grêmio. renovando com o Grêmio. Né? É. Lembra quando o Carlos Vinícius foi oferecido pro Corinthians e o Corinthians não quis contratar? Isso é até um bastidor aqui, Essa né? grana. Não foi, Hernan? Acho que eu, você e o Bruno Andrade, a gente trouxe... Foi ano passado isso, que quando o Carlos Vinícius estava para ficar livre no mercado por conta do Fulham, ele foi oferecido pro Corinthians. E chegou a negociar com o Corinthians, só que o Timão viu uma necessidade que, ia gastar muito com ele, não era uma prioridade no momento, e aí falou assim, não vamos contratar o Carlos Vinícius, que chegou a ser sondado pelo São E Paulo, ele né, queria Hernan? muito. Sondado não, chegou a ter uma conversa. E aí o O Corinthians... Lucas Moura, inclusive, ajudou nessas conversas. Isso é bom, não sabia disso. Ah, por causa da... Proximidade, é. Mas Lá o do São Paulo não futebol quis inglês. pagar o salário, achou que o salário era muito alto. Poderia ter pintado no Corinthians, o Corinthians não quis, São Paulo também não quis, e hoje está destruindo o Grêmio, né? Boa, bom. E vai renovar o contrato, em breve deve Faz assinar. muito gol ele. Boa. Bruno, Ah. você vai completar? Sobre outro assunto, nada a ver com o Corinthians. Tá, então fala essa daí, depois a gente entra na história do São Paulo. É Fala. do Corinthians que eu tenho informação ainda. do Corinthians. Tem mais uma, é do Kaká, né? Porque o Kaká, ele jogou no sábado contra o Vitória, contra o Corinthians, né? Ele tem Jogou? Jogou. Pagaram o Milão? Então, essa é a questão. O Vitória, ele queria antecipar a compra do Kaká. Por quê? Ele está emprestado até o final do ano. O empréstimo ali com a opção de compra de 2,5 milhões de euros, mais ou menos 14 milhões de reais. E tudo indica que o Vitória vai comprar o Kaká, tá? Então o Corinthians deve ao final do ano vender o Kaká. Mas tem uma obrigação de compra prevista em contrato que, se o Vitória permanecer na Série A e o Kaká atuar em pelo menos 60% dos jogos do Leão da Barra na Série A, o Vitória é obrigado a comprar o Kaká. O Vitória queria antecipar a compra do Kaká, tirar essa cláusula dos 60% dos jogos. O Vitória tentou mudar o contrato. Foi uma negociação que rolou de sexta para sábado, antes do jogo. O Vitória tentou mudar o contrato, que era tirar essa obrigatoriedade de 60% dos jogos e essa multa de R$1 milhão, esse PIX, pelo Kaká ter atuado contra o Corinthians por empréstimo, o Vitória queria retirar esse valor e já antecipar a compra do Kaká. O Corinthians não. O Corinthians falou assim, não, eu não vou aceitar isso e eu quero esse PIX, né? Que pode ser pago até o final do contrato. Então não precisa aquela questão que o Hernan já trouxe aqui, depois de utilizar o jogador por empréstimo, teria que pagar 48 horas pós-utilização? Não precisa. Pode ser quitado até o fim do contrato. Então o Vitória deve comprar o Kaká, mas tentou mudar o contrato ali antes do jogo para antecipar a compra do zagueiro. O Corinthians não quis, falou, não, vou manter o acordo inicial e fim de história. Mas foi uma tentativa do Vitória aí que gerou um ruído nos bastidores entre a diretoria do Timão e do Vitória.